pegar uns tops? Então, vamos pegar Vamos. nas fases da vida aí, o que que a pessoa não pode deixar de ter um olhar ginecológico aí. Então, vamos pensar na Tá. adolescência. Na adolescência. A adolescência, como eu vou colocar mais para o lado, enfim, da medicina mesmo, porque a gente Uhum. talvez não tenha uma preocupação tanto estética, talvez acne, né? Para Pode mim, ser uma para mim fase. seria isso. Adolescência, eu acho que cuidar isso. Isso, e para mim, eu acho que o que é mais importante no consultório, meu foco maior é, primeiro, trabalhar o conceito das doenças sexualmente transmissíveis, então, transmissíveis, ter uma proteção, na verdade, não é proteção, mas um entendimento, né? Porque eu quero que a menina seja uma menina orientadíssima sobre isso e seja segura para dizer, nós temos sim que usar camisinha, por exemplo, e conseguir bater de frente com às vezes o menino ou com o namorado que não queira, porventura, fazer isso. Então, elas entender que nós, mulheres, precisamos nos posicionar. E do ponto de vista ginecológico DST, e acho que os transtornos da menstruação, né? Que muitas vezes limitam elas e às vezes são Um hiperfluxo que às vezes, nessa né? fase é negligenciado. É normal, sangra muito, ficar 3 dias com muita cólica, um monte de absorvente, enfim, eu acho que esses dois pontos eu acho que são importantes na adolescente. Para mim aqui é um pouco que tem a ver com você, que é pele. E eu acho que nessa fase, assim como você falou da orientação, de DST, etc., eu acho que é a fase que eu entro nessa orientação. Então, o paciente criar um hábito de skincare, um hábito de um protetor solar. É nessa fase que eu consigo enrustir o hábito do autocuidado, assim. Que vai se prolongar que eu pra direciono para vida. autoestima. Que a adolescência a pessoa tem que estar com a autoestima em dia, né? Meu, adolescente com autoestima organizada, é outra tudo. pessoa, né? Ele cresce, ele vira outro adulto. Verdade. E é uma fase que normalmente, né, às vezes a gente quer ser aceito e acaba deixando a gente para segundo plano, né? Acaba indo muito na onda da turminha, vai né? na onda da turma e às vezes você finge que se encaixou, mas não encaixou, né? Então, assim, eu trabalho muito isso. Eu penso pensando em pele, acne, alguma alteração de cabelo, etc, etc. Mas é um momento que eu entro muito pesado falando de autoestima, de skincare, isso. E é bem isso, às vezes o próprio passar um creme, aquilo é para mim, você vai fazendo a mulher se olhar para ela, né? E como é importante mesmo. Agora eu tô pensando aqui na minha adolescência, nossa, como demorei para me encontrar. Olha que dó. E eu cutuco elas aqui. Então, quando eu tô conversando, né, eu tô falando de um skincare, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Aí ela me vem, eu não gosto do meu nariz. Aí eu boto no espelho e falo, o que tem nesse nariz aí que não tá legal? Putz, não é bom mesmo, realmente a gente não tem o que fazer, ou então, olha, realmente dá para mexer assim, assim. Então esse é o momento que eu me aproveito para, né? Aí eu tô passando um skincare, ela fala, mas meu lábio resseca muito. Eu falo, mas eu acho ele muito pequeno. Dá para preencher? Dá para preencher. E esse é o momento que eu começo esse toque. Muito gostoso e super importante. Nossa senhora, super importante. Mulher adulta, né? Não tá gestante, nada, uma mulher adulta normal. O que ela não pode deixar de fazer? Na ginecologia, vamos ver. Eu acho que esse perfil ainda não engravidou, né? Não. É um momento que eu peço muito para elas colocarem o alicerce desse bom estilo de vida. Então, inegociável academia, inegociável uma educação alimentar. Um direcionamento. Direcionamento, né? Porque isso muda todo o teu perfil hormonal, todo o teu perfil hormonal. E eu falo academia porque, claro que às vezes elas fazem, né? Eu jogo super vôlei, eu jogo beach tênis, mas a gente tem hoje um trabalho fundamental nesses exercícios de contração e relaxamento muscular com promoção hormonal. Então, tem que ter uma musculação aí inserida. Você precisa gerar banco de músculo, né? Isso, assim. E é legal que ela esteja inserida no contexto de, jogo vôlei, mas então a gente vai fazer 2 dias de musculação também, né? Então ali a gente começa a plantar esse estilo de vida, que é uma fase que ela está muito voltada às vezes para uma produção de trabalho, né? Começando a se estabelecer assim no mercado e acaba se esquecendo, né? E às vezes colocar isso depois que você tem filhos é mais difícil. Então, ali eu acho que fica mais fácil de você instituir. Para mim, dermatologicamente pensando, eu começo a plantar colágeno.
Essa é a fase do prevenção. Então, paciente que tem uma ruga de expressão, que eu vejo que ela faz uma careta um pouco mais forte, tal, então a gente já entra com a toxina botulínica. Em geral, essa é a idade que a gente começa a toxina. E mesmo antes, quando esse paciente ainda não tem a flacidez, ele começa com afinamento de pele e tal, é a hora que eu planto esse colágeno, começo com bioestimulador, na grande maioria das vezes. Perfeito. E impacta na ginecologia também, né, Dé? Porque, na verdade, temos que colocar, a partir dos 35, a gente já começa a ter decréscimos mega importantes com essas coisas vaginais que a gente conversou aqui. Infelizmente, né? Se a gente pudesse botar na caixa d'água esse colágeno, assim, ele, né? No banho todo dia seria maravilhoso. Vamos falar da puérpera um pouquinho também. Então, no pós-parto, puérpera, recém-mãe e tal, o que ginecologicamente não pode esquecer? Não pode deixar? É uma fase que a gente olha muito para o outro, né? Olha muito para o bebê e se esquece. Eu acho que o importante é você ter ajuda, porque realmente, às vezes, a gente não tem tempo hábil de olhar para a gente mesma, então eu falo que ter uma pessoa que possa olhar para você de fora, exatamente, assim, trazer o marido para junto, ou a sua mãe, elas deixam de comer, começam a fazer dietas hipoproteicas, enfim, e aí começa a ter o problema lá do colágeno. A própria gravidez é uma quebra de colágeno grande, e principalmente se você tem uma gravidez lá a partir dos 35 anos, e hoje é uma tendência, né, as mulheres engravidarem com mais idade, você começa a ter uma dificuldade maior de restabelecimento desse colágeno para a parte pélvica, enfim, para a ginecologia em si. Então, eu acho que, de uma maneira simples, seria essa reestruturação também ainda alimentar, vinda só que dessa vez de fora, não que ela se olhe porque ela não vai ter tempo, que ela tenha ajuda. Com cutucão alheio, né? Com cutucão alheio, exatamente. E reposições, óbvio que as reposições entram nisso, então reposições de vitaminas, nutrientes, sem dúvida, né? Para essa fase tem tudo que ter faltou, né? Ela sempre tá faltando, né? Sempre. Eu nessa fase eu brinco, eu apago incêndio. Então eu vejo se ficou uma estria, uma gordurinha localizada, né? Faz uma mesoterapia, enfim, e começo a restaurar essa autoestima que nessa fase, às vezes, né? Você tava linda, eu falo que estourou o balão, né? Tava dentro de um balão lindo, tava, estoura a bolha, de repente você se vê lá que não é um peso que você gostava, não é? Então, eu normalmente nessa fase eu sento com elas e eu brinco, olha, primeira coisa, o que sobrou? O que deu de ruim? O que deu de bom? O que sobrou aí? Segunda, toxina a gente faz amamentando, né? Eu posso fazer muito precoce. Então, nessa fase eu faço essas duas coisas. Eu apago os incêndios e tento retrazer essa autoestima, que eu acho que é uma fase que é muito importante. Eu tenho uma paciente, um histórico muito legal. Ela tem 3 filhos. Nos 2 primeiros ela teve uma situação assim, não chegou a ser uma depressão pós-parto, mas ela teve lá uma fase meio difícil. E na terceira ela me fala, Débora, foi maravilhoso. Porque eu fui lá, ela fez toxina muito precoce, a gente falou muito sobre beleza e ela estava preparada para receber isso. E foi tudo muito rápido. E ela atribui muito o estado não depressivo dela a isso. Ela fala, nossa, eu olhava para minha filha com amor, e eu olhava no espelho, nas fotos que eu fazia com ela, eu gostava e tal. Eu não tinha aquela situação, nossa, você me estragou toda. E às vezes é tão difícil para elas acham que é ruim elas falarem isso, né? Que elas têm que... a romantização da maternidade, né? Tem que amar aquele momento incondicionalmente acima de você não estar se sentindo bem, e daí teu corpo. Mas, poxa, a gente tem que olhar para o que incomoda, sim. Isso não desmerece a tua maternidade ou o teu amor pelo teu filho, né? Eu sempre falava também que, pessoalmente, na gravidez, eu amava gerar, né? Mas o estado gestacional, para mim, eu não gostei, né? Eu estava devagar, impotência, mole, acordava enjoada, tinha dor. Eu falava, cara, incomoda, que ruim, né? que é. E como era feio falar isso, né? Porque as pessoas não entendiam. As pessoas já, não, você tem que achar que tá lindo, você tem que achar que tudo ótimo. Nossa, mais você, ginecologista, tá achando ruim, né? Nossa, isso, devia ser né? Isso não desmerece o fato de você amar o teu filho. E realmente, o puerpério é uma fase, assim, violenta, fisicamente e emocionalmente, né? Falo que o condicionamento, foi feito um estudo super interessante, que falam que o condicionamento de uma mulher no puerpério é igual a de um soldado de guerra, porque você fica com abstinência de sono, ou seja, baixíssima produção hormonal, né? GH, ciclo circadiano melatonina, fica todo confuso, testos zero, né? Então aquilo já por si só já dá uma flacidez violenta, né? Porque você já começa a não ter. Quantos anos, né, que a gente fica sem dormir corretamente? Pelo menos uns 2, vai, com sono profundo de 8 horas, pelo menos uns 2 no mínimo, né? Quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo, exatamente. Então, como não repor essa mulher ou cuidar dessa mulher dessa fase? Não tem
não tem como a gente olhar para isso e sem romantizar, né? E se você é uma mulher que acha, né, que tá tudo bem, que bom, fico feliz, mas a grande maioria não acha. Eu acho tão interessante também isso, porque a hora que a gente vende uma ideia, né, na internet, as coisas são vendidas muito assim, com uma beleza, né, extrema. Eu falo, a vida real não é essa. Aquela E eu te perfeição, digo né? isso com bastante propriedade porque eu atendo mulher, né? Então, aquela amiga que fala, nossa, eu sou super feliz sexualmente, ela é rara, tá, pessoal? Porque a maioria das mulheres que entram no meu consultório falam que, nossa, minha libido tá baixa. É exatamente o contrário. Então, quem pinta essa história, né, não é a realidade, Ou é né? muito raro ou não é verdade, E né? quem pinta a história de que é uma fase super 10, talvez não seja a realidade. Eu às vezes brinco, né? A gente encosta a porta e fala, agora tá só a gente. Vamos jogar, joga limpo aí, me É, conta, o que que tá pegando hoje, nessa fase? Porque sempre tem algum, né? exatamente, é bem isso mesmo. E se E eu sentir já à jogo limpo, eu vontade falei, para aí, tá falar. trash, tá É, puxado, é. Eu libido tá lembro, eu ruim, lembro que tá com teve raiva do marido, primeira eu já vez, brinco. uma primeira vez que eu tinha visto assim na internet uma humorista escritora que ela falava dessas coisas tristes do puerpério, mas de uma forma engraçadíssima. Ela chama Ellen alguma coisa. E eu falava, poxa, que legal, entendeu? Porque é isso, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender, que na verdade não é nada legal, mas a gente pode se divertir com isso, né? A É, gente pode se divertir com essa fase, porque tem a sua beleza também, você passar por fases ruins, né? Você floresce, lógico, né? é na diversidade que a gente cresce, né? Exatamente. E aí vou falar então do mais velha, uma paciente aí que tá climatério, Uhum. perimenopausa, tal, o que que ginecologicamente não pode faltar? Nossa, aí vem, hein? Essa tá, não dá um, né? Essa eu vou ter que, Então são posso fazer uma várias, lista? fazer uma lista. Mas eu acho hoje em dia que, se eu pudesse falar uma coisa, é uma boa reposição hormonal, né? Com exceção, claro, das mulheres que não podem repor hormônios, porque existem, a gente tem ferramentas que ajudam nisso sim, mas quem pode, uma boa reposição hormonal. Para mim é fundamental.